Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2022 do fundo KNRI11, é o Kinea Renda Imobiliária. Vamos ver qual foi a performance dele nesse mês de outubro de 2022. Então, se você gosta desse tipo de assunto, FIAGRO e FIINFRA são os principais assuntos que a gente trata aqui no canal, tá? Estamos aí buscando também agora dar informações sobre ações, tá? Nas próximas semanas a gente vai começar a falar sobre ações também, então se inscreva aí, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo e também deixa o seu like. É tudo de graça, mas você ajuda bastante a gente aqui no canal a disseminar essas informações, né? Ajudar o canal a crescer, tá bom? Então, compartilhe também com a gente, se você é cotista do KNR11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu ainda não sou cotista do KNR11, né? Ainda não, mas estou estudando o fundo aí, acompanhando o preço. Primeira oportunidade aí, o fundo tiver com preço bom, né? Apesar que ele já está abaixo do seu valor patrimonial, mas esperando uma oportunidade. É um fundo que tem um valor patrimonial bem alto, né? R$160 ali atualmente o valor patrimonial da cota, né? Mas ele está bem descontado já no mercado, né? Está em torno de R$144 aí no mercado o valor, já baixou em relação a outubro, né? Nesse mês de novembro. Então, fundo que já teve um pouquinho mais barato, né? Vamos ver se vai ter alguma queda nessas próximas semanas. E também esse relatório gerencial eu vou deixar para você, tá? Na descrição do vídeo. Para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim também como o nosso endereço do Telegram, lá nosso link do canal, grupo nosso aí do Telegram, tá bom? Vamos lá então, falamos aqui já da posição patrimonial do fundo, né, que atualmente está em R$160,27, aumentou um pouquinho, né, em relação aos meses anteriores. Ele que encerrou outubro a R$147,80, mas atualmente no mercado já está a R$144 aproximadamente, né? Fundo que tem 240 mil cotistas, mais de 240 mil cotistas. Então, se você é um desses cotistas, se inscreve aí no canal, que todos os meses, praticamente aí é o que inaugura, né, os relatórios do mês. Um deles aqui é o KNR11. Então, se inscreva aí que todos os meses a gente acompanha aqui o que está acontecendo no KNR11. Tá? A gente faz a leitura do relatório gerencial aqui para saber o que houve aí, né? Se alguma movimentação no portfólio, né? Sobre os proventos distribuídos. Então, fique ligado com a gente. Fundo que tem aí uma política de investimento, né, em imóveis de tijolo, né? Os real estate. E ele investe hoje em prédios corporativos e galpões logísticos. Tá? Um fundo bem diversificado, como a gente vê aqui o patrimônio líquido do fundo, ó, 3,8 bilhões de reais. Tá? Um fundo bem grande. Não é o maior do mercado, mas dos fundos de tijolo, se eu não me engano, é o maior, tá? Desses que são para investidores em geral, né, negociados na Bolsa de Valores, se eu não me engano, ele é o maior fundo de tijolo da Bolsa, tá? Se você souber de outro aí, tu me fala. Não sei se o HGLG tem mais ou menos também esse patrimônio, né? Mas só não sei se é maior. Bom, o fundo não teve movimentações na carteira em outubro, né, em relação ao portfólio, como ele fala aqui. Então a vacância permanece em 1,81%. Basicamente essa vacância está dentro dos imóveis de lajes corporativas, tá? E é bem baixa porque o fundo é muito diversificado, tem mais de 20 imóveis, né? São mais de 80, se não me engano, mais de 90 inquilinos na sua carteira. Então 1,81% de vacância física e 5,32% de vacância financeira. Provavelmente alguns descontos aí que é dado, né, para fechar contrato com algum inquilino, né, e outras coisas mais, descontos aí com relação à pandemia, né. Atualmente então ele está aí com essa vacância, e a vacância financeira ajustada pelas carências, né, então os 5,32 não estão ali as carências, então 6,05 é esse percentual. Fundo que distribuiu relativo a outubro, né, 91 centavos por cota, vai pagar um dia após o feriado, né, dia 16, como muitos outros fundos pagam também no 10º dia útil do mês subsequente. O fundo que tem a sua data base no último dia útil do mês que ele faz referência. Então, referente a outubro, ele anunciou no dia 31 de outubro, que foi o último dia útil do mês de outubro, tá? Então, fundo que tem a sua database no último dia útil de cada mês. Aqui ele fala um histórico, né, um quadro aqui do histórico para quem investiu lá desde 2010. O fundo tem desde 2010, né, 12 anos de mercado.
Então, quem investiu lá no IPO do fundo, né, já está com uma rentabilidade total de 237%, né, e pela rentabilidade distribuída, obteve 190% de proventos, né, e pela variação da cota, 46,95%. Então, totalmente valorizado. E a gente verifica aqui que em qualquer uma das emissões que investiu está com rentabilidade positiva, e a última aqui, né, como a gente vê, é a menor com 6%, porque a variação da cota aqui está negativa, né? Então quem investiu lá no início de 2021 está com a renda distribuída ali de quase 12%, porém a variação da cota, né, a valorização da cota no mercado está desvalorizada, na verdade, 5,67%, assim também com quem investiu aqui na quarta emissão, ó, né? O valor da emissão foi a mais alta dessas 7 emissões que ele fez, então quem investiu nessa daqui está com rentabilidade negativa. Quem investiu no mercado, né, tem que ver o preço ali, o preço médio, para saber qual é a sua rentabilidade. Fundo que aí, ó, algumas informações: taxa de administração e gestão 1,25%, não tem taxa de performance, ele que é gerido pela Quiné, administrado pela Intrag. 91 centavos foi a cota distribuída, e o fundo tem desde agosto de 2010, 12 anos então de mercado. Vamos seguindo então aqui. Negociação e liquidez. Então o fundo também tem uma liquidez boa no mercado, né? A média diária de outubro, foi de 3,1 milhões de reais, né? O que deu aí um volume bem interessante também de liquidez. Teve 100% de presença no pregão, né? Foram mais de 413 mil cotas negociadas no mês de outubro, né? E foi um mês que aumentou bastante a cota também, né? Chegou a R$ 152 ali, né? Aumentou bem a cota, mas mesmo assim o fundo teve uma boa liquidez. E dentro da carteira aqui do fundo, né, a gente verifica que a receita por estado, a maioria vem do estado de São Paulo, né, quase 68%, né? Minas Gerais e Rio de Janeiro praticamente eles são equilibrados. Logístico é o principal receita do fundo, né? Apesar de não ter, de ter ali os imóveis mais ou menos equilibrados em quantidade, logístico é a maior receita do fundo. E escritório em torno de 42% a receita de escritórios, né, nos fundos de lajes corporativas. Contratos atípicos, né, em sua maioria são dos imóveis logísticos, né, que normalmente tem essa tipologia de contrato, e 40% contratos típicos, a maioria são indexados e atualizados, né, pelo IPCA, 68%, e 32% pelo IGPM, que é o índice oficial dos aluguéis, né? Mas as negociações contratuais acabam aí variando, né, essa forma de ajuste dos contratos. O prazo médio dos contratos é de 10,3 anos, né? Acaba que, por ter a maioria dos seus contratos atípicos, né, os contratos atípicos normalmente dão uma proteção maior com relação à parte financeira, porque normalmente tem algum ajuste que tem que fazer no imóvel, né, alguma obra que tem que adaptar para o inquilino, e acaba que esse contrato se torna atípico, tem uma garantia contratual, e normalmente essa recuperação mais o prêmio que, né, mais o prêmio que o fundo quer ter, o lucro nesse aluguel, acaba o contrato sendo um pouquinho mais longo, né? Então por isso que ele tem um prazo médio dos contratos bem longo, né, de longo prazo, mais de 10 anos, por conta da maioria dos seus contratos serem contratos atípicos. A maioria vence, 78% vence a partir de 2026, e aqui são as revisionais dos contratos. Mais para baixo a gente verifica aqui a evolução da vacância. Então o fundo estava reduzindo a vacância, né, desde do ano passado, né, bem do meio do ano passado. Vinha reduzindo a vacância, né, teve um pequeno aumento aqui no mês de setembro, né, e reduziu novamente para outubro a vacância financeira no caso, né. A vacância física se manteve, né, 1,81%, teve também um aumento por conta de 2 rescisões que tiveram em setembro, né, então aumentou um pouquinho aqui a vacância, mas interessante que por ser um fundo bem diversificado, qualquer tipo de rescisão contratual acaba não afetando tanto assim a receita do fundo, né. Bom, seguindo aqui a gente verifica a absorção das vacâncias, né? Então as receitas adicionais que vão sendo incrementadas aí de acordo com o término das carências são esses aqui, né? Então para novembro prevê aí um aumento na receita, né, pelo término das carências dos contratos de R$ 66 mil.
Bom, vamos seguindo então aqui é a vacância financeira por segmento. Então, como eu falei, as vacâncias elas estão concentradas ali nos imóveis de escritório, que é muito pequena, né? É 1,81%, mas é que essa aqui é a vacância financeira, mais de 5% de vacância financeira, né, no portfólio do fundo. A maioria são dos escritórios do Rio de Janeiro, né? Então em torno de 4% da vacância financeira, né, de vacância do fundo, né, financeira, vem dos escritórios do Rio, e o restante aí 1, alguma coisa por cento vem dos escritórios de São Paulo e Minas Gerais. Aqui, falando do portfólio imobiliário, a gente verifica o fundo aumentou inclusive o portfólio de inquilinos. Hoje o fundo possui mais de 100 inquilinos, né? Então, para quem quer um fundo com diversificação em inquilino, em imóveis, né, ali, porque é muito interessante principalmente para os imóveis de tijolo, justamente para poder mitigar esse risco de redução drástica de receita quando se tem aí alguma rescisão contratual, igual provavelmente vai acontecer com o BRCA11, né, um dos fundos de logística do mercado, né? O BRCO teve aí agora um anúncio em outubro da vacância de entrega, provavelmente do Grupo Pão de Açúcar, do CD06, né? Então tem um percentual muito grande, tem claro ali a multa, né, e o aviso prévio, mas depois disso, se o fundo não ocupar o imóvel, tem-se essa vacância e esse impacto na receita, né? Então, um fundo diversificado é interessante por conta disso. Fundo que tem aqui concentrado nos segmentos de indústria e comércio, né? Os seus inquilinos. E mais para baixo a gente vê a diversificação do portfólio, né? Em São Paulo, a gente verifica que está concentrada a maioria, né, dos imóveis, mas tem aqui em Minas Gerais e no Rio de Janeiro também, são 21 imóveis, 12 edifícios corporativos e 9 galpões logísticos, mais de 765 metros quadrados de área bruta locável. Então, é um fundo muito grande, né? A gente vê pelo patrimônio do fundo. E aqui a especificação do portfólio, né? A maioria dos imóveis que o fundo tem são participações integrais, mas tem também as participações parciais dentro dos imóveis, ó, 20% nesse daqui, né? Nesse daqui da Torre 4 lá de São Luís, 86%, Atenas 93%, Pinheiros 69%, mas o fundo, em sua maioria, tem participações integrais nos seus imóveis, tanto de lajes corporativas quanto nos imóveis logísticos. Tá? Então dá uma pesquisada aqui nesse portfólio, o relatório vai estar na descrição do vídeo, e aí inclusive mostra onde está a alavancagem do fundo, que também é muito baixa, né? Um fundo que já tem 12 anos de mercado, né? Então o crescimento dele já foi mais para trás, né? O impacto do crescimento mais alavancado está mais para trás do histórico do fundo, né? Atualmente ele só tem ali uma alavancagem do CRI Cambreúva, desse centro de distribuição Cambreúva, que também é muito baixo em relação ao patrimônio do fundo, né? É um volume de 150 milhões de reais, né? É onde o fundo tem ali já está vencendo agora em abril de 2024, né? Então, também não é uma dívida muito longa. Então, o fundo também que não está endividado, como a gente verifica aqui, bem diversificado. Tem aqui receitas potenciais ainda, que provavelmente vão aumentar a receita do fundo nos próximos meses, né? Por conta das vacâncias, por exemplo, o fundo deixa de receber R$ 1,5 milhão, as carências ali R$ 718 mil, o fundo que tem uma receita potencial de 29 milhões, as vacâncias e as carências ele deixa de receber alguma coisa, né? Tem as receitas não recorrentes que na verdade foram despesas, né? Pelo que a gente verifica aqui, está negativo. E a receita recebida na competência de setembro foi de 25 milhões, 25,4 milhões de reais. Então, fundo muito bem diversificado, muito bem distribuído. E aqui os recursos disponíveis do fundo, né? Então, a gente verifica aqui que o fundo teve um resultado mensal em outubro de 22,2, fez uma reserva de 236 mil e distribuiu 21,9, quase 22 milhões de reais. Tá? Ele fala aqui que é importante ressaltar que as receitas consideram antecipações feitas pelos inquilinos, que foi de 1 milhão e 600 mil, e que no mês anterior foram realizadas antecipações no montante de 3 milhões e meio. Então, teve essas antecipações recebidas no mês anterior de 3 milhões e meio, que não veio na receita de outubro, ainda teve outras antecipações em outubro de 1 milhão e meio, 1,6 milhões
que impactaram então aí na receita, uma negativamente e outra positivamente em relação a outubro, né? Mas mesmo assim o fundo segue aí fazendo inclusive reserva de resultado não distribuído. Aqui é o rendimento semestral, né? Então tem aqui a especificação e aqui é o fluxo de caixa do mês, né? Então o fundo iniciou a outubro com 68,2 milhões, teve aluguéis ali recebidos, né, e tudo mais, e o saldo final foi de 87, então aumentando aí no fluxo de caixa, aumentando o fluxo de caixa e o recurso realmente disponível, né, tirando os rendimentos a distribuir, tirando as taxas e os recursos comprometidos, hoje o fundo está com caixa livre de 15,4 milhões de reais. E aqui a gente verifica que novamente o fundo teve uma variação patrimonial positiva em outubro de 0,11%, né? Como é um fundo bilionário, deu um impacto de aproximadamente 4 milhões de reais no patrimônio líquido do fundo. Ok? Então é isso aí. Relatório gerencial do KNR11, fundo de lajes corporativas e de logística, então um fundo praticamente híbrido aí de tijolo. Fundo muito interessante, tem aí o preço tem baixado no mercado, eu estou observando, eu quero entrar no fundo aí, né? Eu acho que o fundo se encaixa dentro da minha estratégia, né? Se encaixa dentro da sua estratégia, estude o fundo, tá? Não se baseie somente por esse relatório gerencial, estude aí os imóveis, né? As localizações, vê se realmente você entende como é que o fundo funciona, tá bom? Antes de colocar o seu dinheiro. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do KNR11, qual o percentual da sua carteira hoje. Não deixa de se inscrever no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, assim também como as informações para você se tornar membro do canal e ter preferência aí no atendimento, principalmente, né, no atendimento dos pedidos de vídeo de relatório gerencial, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.